O programa Fé e Cidadania traz hoje esse assunto interessante que é a respeito de fonoaudiologia. Muitos problemas que tantas pessoas têm de falar, né? E também de ouvir. E o Dr. Daniel é um especialista nessas áreas. Nosso programa já vai começar. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Residências e empresas, escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Dr. Daniel é fonoaudiólogo e ele tem esclarecimentos importantes para fazer para nós hoje sobre esses distúrbios da fala ou da audição. Nosso muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço essa preocupação de vocês de divulgar a minha profissão, que de tão recente que é. Aparentemente é uma profissão velha, mas não é. Ela já existe há muito tempo, desde a época daquele pessoal de Roma antiga, já se preocupava com a prevenção da surdez, no caso, mas tudo bem. Agora, a fonoaudiologia mesmo começou a ser mais assim, visada para se formar uma profissão a partir da Segunda Grande Guerra, que muitas pessoas com problema de feridas, de audição, lacerações, de barulho, né? De tudinho. Então, ali começou já a pensar num profissional. Porque os profissionais da saúde da época, que eram os enfermeiros, os médicos, eles que faziam essa terapia de um modo assim bem rápido e acabava caindo às vezes para os professores e até uns auxiliares que viriam a fazer isso. Então, veio formando, né? A partir de 1954, 60 por aí, uma fonoaudióloga que na época chamava terapeuta da palavra, chamada Abigail Karasik. Ela foi a mentora primária para fazer um estudo de regulamentar e atualizar todo esse problema e criar uma lei em função da profissão do fonoaudiólogo. E hoje temos faculdades, né, de fonoaudiologia. Temos, inclusive tínhamos até mais. A nossa profissão foi regulamentada no dia 9 de dezembro de 1981, através da Lei 6965. Então, a partir daí, os cursos que estavam intrínsecos começaram a fazer a adaptação para ser fonoaudiólogo, que eram logopedistas, terapeutas das palavras, ortofonista, que seria mais ou menos um professor de canto, né? Hoje não, o professor de canto é uma coisa e fonoaudiólogo é outra, é bem dividido. E o senhor se formou? Eu formei em 1900, aliás, eu já sou formado desde 1978, antes da regulamentação, na Universidade Católica de Petrópolis. Depois, aliás, eu nem concluí, eu fui para o Rio, porque eu trabalhava muito e na época a profissão o curso era integral. Então eu estudava de manhã ou de tarde, e levou anos e anos. Aí eu parei uma época, voltei para o Rio de Janeiro, aí apareceu uma oportunidade para voltar a fazer faculdade, que foi dentro da faculdade de medicina tinha uma cadeira de otorrinolaringologia que está formando os terapeutas da palavra e os logopedistas, isso antes da regulamentação. Então já entrei nesse esquema aí, que dava mais para mim,
E formei em 1983, oficialmente, eu sou formado desde 1983, mas desde 1978 eu já trabalho na área. O senhor citou aí otorrinolaringologia. Isso dá uma área comum entre vocês? Ou existe uma diferença? Não, existe uma diferença, mas nós estamos bem ligados um ao outro. Por exemplo, a parte da disfonia, a parte da surdez, algumas dilacerações também na parte oral. Geralmente o fonoaudiólogo tem que estar presente para poder fazer a reabilitação. No caso da audição, o que acontece? O cliente vai no otorrino, ele verifica se tiver alguma doença tratável, né? Se ele desconfiar que é só uma surdez, ele vai encaminhar para nós, no caso específico, né? E nós vamos fazer a parte de elaborar que aparelho, que tipo de aparelho que ele vai usar. Então, geralmente tem muito a ver, mas apesar de que a nossa profissão ela é um pouquinho também liberal. Liberal em que sentido? Uma empresa precisa fazer uma avaliação geral de todos os funcionários dentro do PCMSO, que tem a audiometria ocupacional. Então, nós vamos lá, fazemos toda a parte de exames, né? Quando há algum caso que necessite a atuação do otorrino, geralmente é encaminhado, aí já foge da nossa área. A nossa área que é avaliar até que ponto a pessoa é surda e que tipo de surdez, aquela avaliação total. E o otorrino vai tratar se for alguma coisa de alguma cirurgia, alguma medicação. E dentro da parte... E tem outras ligações também com o dentista. O dentista tem muita ligação com a gente. Problemas com mastigação também. Nós vamos ver no próximo bloco justamente esses assuntos sobre os principais distúrbios da fala, da audição, né, dessa parte oral. O intervalo é rapidíssimo, nós já vamos voltar. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Doutor Daniel, hoje nós temos muitos problemas, inclusive desde crianças, né, que precisam de um tratamento nessa sua área de fonoaudiologia, justamente por problemas de fala, né? Quais que são os principais tipos e problemas que aparecem? Bem, o principal, no início que eu comecei a trabalhar, eu era um terapeuta, praticamente. Então, o que aparecia muito? Era aquela criança que até os 3 anos não conseguia falar nada, ou passava dos 3 para 4 anos, falava errado, ou aquela criança que gaguejava nesse período também, que o período de até 3 anos é a fase do desenvolvimento neuropsicomotor de qualquer ser humano. Entendeu? É aquela parte que a criança nasce, a criança vai sentar, a criança vai erguer o pescocinho, vai fazer os movimentos, tudinho. Vai engatinhar como um gatinho, não como um outro tipo de engatinhamento. Engatinhar é o quê? É igual um gato. Então, hoje mesmo, eu já conversei hoje com uma senhora, porque a criança está com 4 anos, foi fazer a consulta. Eu não faço terapia, mas eu orientei ela. Aí eu comecei a perguntar como é que foi a fase inicial. Ele não engatinhava, ele se arrastava. Aí eu falei assim, ele andava naqueles andadores, então a senhora fez tudo o que não deveria fazer. Porque a nossa criação, nosso desenvolvimento neuropsicomotor existe há milhões de anos. Sempre foi assim. Por que a gente vai pular uma fase? Você vai pular uma fase, pode dar uma alteração, pode ser uma criança que tem algum problema na execução da leitura, da escrita, e no raciocínio em geral. Eu vou até aproveitar para diferenciar o que é fala, o que é voz e o que é linguagem. O que é linguagem? Linguagem é o processo, esse eu acabei de falar para você, da maturação neurológica. Então, é aquela coisa uma atrás da outra que tem que fazer. Pulou alguma coisa, dá errado. A linguagem é isso aí.
É o desenvolvimento neurológico nosso dentro daquela capacidade de se entender e de se produzir para poder depois chegar na leitura e na escrita. O outro problema seria a criança que não fala direito. Por exemplo, vai falar barata, fala balata. Vai falar o prato, fala plato. Vai falar fogão, aí fala, tem uma palavra que eu não vou nem falar porque fica feio falar. Entendeu? E, por exemplo, estrela. Que ele vai inverter a posição. Em vez de ele falar estrela, ele vai falar escrela. Tem muito caso, estou falando dos casos mais comuns. E sempre essa terapia resolve esses assuntos? A terapia ela é eficaz, acredito que 99% vai resolver. Quando a gente faz a terapia desde um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Problemas físicos também. Pois é, porque se pegar um adulto, é o caso da disfemia, que é a gagueira, né? Um gago adulto, eu sinceramente, eu duvido que alguém vai curar esse gago. É difícil. Pode melhorar, como eu já melhorei muito. Como que eu vou melhorar? Ele vai fazer uma impostação vocal. Ele vai falar com a voz que não é dele. Se ele tem uma voz mais fina, ele vai falar mais grosso. Então, só que a pessoa geralmente não aceita. E os que aceitam até dá certo, mas é difícil. Agora, uma criança não, a criança é tranquila. Mas os problemas o senhor está citando mais com relação a crianças. Criança. O adulto quase não tem esses problemas? É porque o adulto não está nem aí, já passou. Já não liga mais. Ele fala Flamengo, atleta, e alguns não. Eles vão e querem falar atleta, querem falar e aprende. E consegue. Consegue, sim. O problema é a sistematização. Você no dia a dia você acaba esquecendo. Então você tem que tirar um tijolinho que está no teu cérebro e botar outro. Aquele tijolinho já está ali. Ele vai falar atleta, e tem Flamengo. As técnicas apropriadas. Tem. Aí se você pensar, tudo bem. O cara vai falar Flamengo, atleta, porque aprendeu com o terapeuta para poder falar direitinho. Ótimo. No próximo bloco nós vamos entrar no campo da audição, porque tantos problemas hoje de audição por causa de muito barulho, tem as questões de trabalho, né, onde tem muito ruído. Outra dúvida que a gente sempre tem, se os fones de ouvido usados por esses smartphones, música muito alta, né, se isso também vai dar problema para o futuro para esses jovens. Rápido o nosso intervalo, nós já vamos continuar. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Geralmente hoje nós estamos muito acostumados em ver desde crianças, adolescentes, jovens e inclusive adultos com fones de ouvido e quem sabe a altura, o volume em que esses sons estão sendo, né, colocados dentro do ouvido dessas pessoas. Mas nós temos também os problemas de trabalho, ruído, serralheiros, motoristas no trânsito, principalmente de ônibus, de caminhões, e o Dr. Daniel vai nos explicar com certeza essas questões, a diferenciação de problemas de surdez quando é genético e quando é adquirido, né, doutor? Justamente. E eu já estava até comentando com ele que numa recepção de 20 a 30 funcionários que vão fazer audiometria comigo, quando eu vou na recepção eu fico assustado. A maioria com foninho, entendeu? Isto é um luxo que tem hora que atrapalha a nós, profissionais, que na hora de fazer o exame, aquele telefone toca, isso é horrível. Ao mesmo tempo, relacionado ao excesso daquele estímulo na região aqui da cóclea, a cóclea é um órgãozinho, tipo um caramujinho, ele fica dentro desse osso temporal aqui lá dentro, fechadinho, bonitinho, guardadinho. Por quê? Não é para ficar mexendo muito nele. Mexendo, que eu falo o quê? O excesso de ruído. Decibéis altos. De decibéis acima daquele normal. E esse menino tem uns que chega a dormir ouvindo música. O que acontece?
aquele som vai chegando naquelas frequências basais ali da cóclea, que são as frequências agudas, começa a bater ali, pá, 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 pá. O que vai acontecer? Não tem um ditado que fala água mole, pedra dura, é a mesma coisa. Aquilo ali, sistematicamente, anos e anos, vai fazer uma ferida naquelas... À medida que a idade for chegando, aquelas células vão ficando enfraquecidas ou até mortas. E o tipo da perda ocupacional, que hoje a gente trabalha muito, é justamente evitar que esses meninos hoje fiquem surdos daqui a 20, 30 anos, na hora da aposentadoria. Doutor, e aquela questão, por exemplo, dos serralheiros, ou outros trabalhadores onde há muito ruído, com britadeiras, né? Eles têm que usar, a empresa tem que fornecer os protetores. Mas esses protetores colocados nos ouvidos, eles também não atrapalham a ventilação ali? Como é que funciona? Não atrapalha não, porque eles são feitos de um material apropriado. Quando o funcionário ou o pessoal que usa, que não é só a gente que trabalha em muito barulho não, tem pessoas que vão usar porque querem ouvir menos, vai numa boate, leva o protetorzinho dele, isso é muito comum em pessoas que têm aquela preocupação. E acontece justamente isso aí. O senhor citou aí um caso interessante nessas boates, nessas festas. Hoje, esses alto-falantes, essas caixas de som, então, em volume muito alto. Isso aí provoca aquela perda temporária. O que é perda temporária? Você sai da boate, da balada de rock aí, você vai ficar com aquele zumbido durante algumas horas. É a perda temporária porque aquilo vai parar. A nossa vibração lá do tímpano, jogando o som lá para a cadeia circular, aquilo ali fica vibrando. Só que passa depois. Agora, você frequentemente fazendo isso aí vai fazer alguma coisa que vai matar. Doutor, quando é difícil de perceber uma criança ainda bebê ou na primeira infância que já está com um problema de surdez? Então, o que acontece? Isso aí é muito comum. Os pais procurar, principalmente a mãe, ou, em último caso, bem para cima, a professora. O professor vai notar que aquele menino lá, ele não está reagindo direito, como os outros. Mas uma dica boa que eu costumo falar é ver se o bebê acompanha o som. Se a criança leva um susto quando escuta um barulho, precisa fazer esses testes, precisa fazer um teste, bate na porta, bate como se fosse um vento. Pá! A criança tem que dar um pulo, ela tem que pular de susto. Se a criança não bater de palma, numa uma pancada dessa na porta, a criança não acontecer nada, pode procurar um profissional para poder fazer a avaliação inicial. Viu? E a criança com 5, 6 anos também não necessariamente... Ela pode ser surda, ela pode ter um distúrbio psiquiátrico também. São pessoas que... E precisa encaminhar o quanto antes. Então, a criança que tem 3 anos, ela reage a todos os estímulos comuns, mas não fala. Não quer dizer que ela é surda, não. O tempo dela não chegou para falar. Entendeu? É aquela criança que pega você pela mão e leva lá até a geladeira, até o peito, até onde ela quiser. Então, o conselho evitem de facilitar. A criança pegou na mão para pegar água, finge que não está entendendo. Deixa ela se cansar. No dia que ela pedir água ou comida ou alguma coisa, quer sair, quer ver vovó, ela vai ver que pediu, foi atendido logo. Então isso é uma grande dica importante. Não aceita. A dica da audição, né, para verificar a audição, a dica da compreensão, se a criança tem uma linguagem boa. O que é linguagem boa? Você fala assim, ô Joãozinho, faz favor, vai ali, pega uma caneca que está em cima da pia, a pia do banheiro, por exemplo, para dificultar. Aí a criança fica olhando. Entendeu? São mensagens simples e eficazes. Se a criança ficou olhando para você, ou ela não ouviu, ou ela não entendeu. Se ela não entendeu, porque ela está com um problema de linguagem. Vamos precisar procurar um fonoaudiólogo, um psicólogo, né, para poder ajudar, né, a estímulo. Doutor, nós vamos no próximo bloco
ver as questões da surdez, que é normal com o progredir da idade, né? Já na velhice, talvez vai precisar se recorrer a aparelhos, né? Que hoje devem ser bem eficientes. Mas depois desse rápido intervalo, nós já vamos tratar disso. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Bem, naturalmente, com o progredir da idade, passou lá dos 60, né, anos, com certeza a audição também vai diminuindo. Isso é normal, né, doutor? Sim, o que nós chamamos de presbiacusia. É igual a presbiopia. Presbiopia, eu disse que o cara aos 40 anos já tem que botar um óculos para poder puxar. A presbiacusia é a mesma coisa. São aquelas frequências que eu falei, aquelas frequências primárias que chegam lá na cóclea. Elas primeiro são consumidas mais rápido. Então, geralmente, as pessoas acima de 60 anos, ou até antes, aí vai confundir um pouquinho com a perda auditiva induzida pelo ruído, que é o PAI, que é a perda provocada pelo excesso de ruído. A perda da presbiacusia não é pelo cansaço, pela ineficiência de se provocar as células ciliares. Então, o que acontece? As pessoas começam a ter zumbido, começa a pedir para você falar mais próximo ou falar mais alto. Isso tudo são sintomas. Porque quando você chega próximo a uma pessoa que tem uma presbiacusia, você fala sussurrando, você falando próximo dela. Você virou as costas ou já está a uns 3 metros, não adianta. Vai escutar aquele zum, 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 porque as palavras vão chegar sem as frequências agudas ou com as frequências agudas diminuídas. Então vai ter aquela desentendimento. Precisa pôr o som da TV bem alto. Aumenta o som para poder puxar, né? E aí, através de uma audiometria, a gente detecta isso, explica. Mas tem casos que não tem nem solução, nem com aparelhos. Não. Aí depende, tem caso que você tem a perda. Você tem aquela perda neurosensorial, que é causada pela provocação do dia a dia, mas tem gente que tem uma irritabilidade a sons agudos, que é justamente esse som que ela não costuma ouvir. Começa a ouvir, aquilo incomoda. Só que com o tempo, se a pessoa persistir, acaba acostumando. Claro, de 100 tem 2 casos que não adianta. A gente vai tentar, a pessoa vai tentar, aquilo vai irritar. Tanto que os deficientes auditivos profundos, esses meninos que tem aí, que falam por sinais, eles, 99% deles, que eu conheço a maioria, conheço uns 200 aqui em Barreto, eles não aceitaram a prótese auditiva. Por quê? Irrita eles. Eles preferem. Hoje, então, está fácil com o smartphone. Que beleza para as pessoas surdas. Né? É a solução. É lá, ó. Se não sabe escrever, porque bota aquele existe, inclusive, um implante por otorrino, né? Tem um implante. O implante é quando... Geralmente, o implante tem um protocolo. O implante, por exemplo, uma pessoa com 40 anos, falante, normal, sofre um acidente, perde totalmente a audição. Perde totalmente a audição. Não adianta, vai fazer audiometria, dá zero, bota um aparelho alto, não adianta. Aí entra essa parte de implante coclear, que é uma cirurgia nova, que é muito boa. Entendeu? Já tem casos conhecidos meu aqui que se dão bem. E, até, como eu falei, um protocolo, por quê? Se tem uma pessoa nova e tem um idoso, entendeu? A gente vai pegar a criancinha para fazer o implante. Que ele vai aprender. Outra coisa, que adianta fazer um implante? Foi bom falar isso aí. O cara já é surdo desde pequenininho, tem 40 anos. E daí? Vai fazer um implante para quê? Ele vai, é como se botar você na China. Então, o que pode fazer? Claro, quem quiser fazer, que faça, mas a solução mesmo não vai ser adequada. Em criança, sim, vai aprender a falar,
Porque a pessoa com 40, 50, 60 anos vai fazer implante, não tem fundamento. Mas apesar que, então, nos hospitais eles não fazem, por quê? Agora, se for um falante, você é 40 anos, sofreu um acidente, perdeu, aí faz, aí perfeito. Agora, uma pessoa que tem uma surdez, que acontece, mas eu queria que meu pai fizesse, que o meu irmão mas fizesse. Mas tem uma rejeição, não tem? Não vai adiantar, porque a linguagem dele... Mas no caso de colocar aparelhos... Não, aí quando a pessoa... Não, aí no caso de uma pessoa idosa, vamos dizer, vai colocar um aparelho. Não quer. Não quer. O filho quer. Geralmente, quem está querendo levar são as pessoas que convivem com aquela pessoa idosa ali. Que fala e não escuta. E a pessoa, não, mas eu escuto, vocês estão falando longe de mim. Fala próximo que a planta. E realmente tem razão. Mas só que você está na cozinha, está na quarta, ô pai, fica assim, vem cá e fala perto, aí fala. Aí essas pessoas falam assim, eu não preciso de aparelho. É só falar perto de mim. E dá certo, né? E hoje tem os aparelhos cada vez menores, né? A tendência tecnológica. Hoje tem muita coisa boa, cada né? dia é lançado um. Entendeu? Tem um aparelho que uma vez eu vi uma reportagem de R$16 mil um aparelho. É absurdo. Mas tem gente que paga, porque tem toda a tecnologia ali para todo sentido. Hoje o aparelho comum, ele vai fazer vai melhorar 90% da pessoa ali. 90% daquela resolutividade dele. Ou não. Muito bem. Nós agradecemos demais esses esclarecimentos que o Dr. Daniel nos prestou, porque são assuntos mesmo de interesse de milhões de pessoas no mundo que têm esses problemas, né? Muitas vezes desde criança. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço e espero voltar outras vezes para falar mais sobre outros assuntos, porque o tempo aqui é meio pequenininho, mas tá bom, eu acho que deu certo. Mas foi ótimo, foi ótimo. E assim ficamos com mais um programa Fé e Cidadania. Até mais.